Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages. Respeitável público! Olá, senhoras e senhores, é com muita alegria que eu vos apresento neste primeiro programa de 2019, a primeira edição da revista Emited. E a revista Emited vai ser sempre muito interessante, porque ela sempre vai ser temática. Serão assuntos específicos para o nosso segmento, sempre falando sobre mobilidade, tecnologia, economia e desenvolvimento Emited. E agora eu vou apresentar para vocês o conteúdo dessa primeira edição. Se você reparar na capa, são desenhos de veículos elétricos. Temos ônibus, caminhões, e que tem tudo a ver com os nossos destaques principais, ou seja, o avanço dos caminhões elétricos. É uma revista temática que vai falar bastante sobre os caminhões elétricos, sobre o que está sendo desenvolvido pela indústria para um futuro próximo e para um futuro até um pouco mais distante, o que está sendo experimentado na Europa, o que já é realidade aqui no Brasil. E com exclusividade, a gente traz uma entrevista com Marcelo Barella, diretor para a América Latina da Higer Bus, uma empresa chinesa de ônibus que quer voltar com o conceito de ônibus monobloco aqui no Brasil. Ou seja, eles estão prospectando o mercado. O que eles estão fazendo para ingressar no mercado brasileiro? Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para marcar essa primeira edição histórica da revista Emited, a gente apresentei a vocês com um anuário com SS Leves, ou seja, ficha técnica de todos os modelos que são comercializados aqui no Brasil, ficha técnica completa para você tomar a melhor decisão de compra sobre qual veículo usar para determinada aplicação. Ou seja, onde você precisa rodar com um veículo, para transporte urbano de cargas, quais são as características desse transporte, enfim, aqui você vai encontrar todos os dados, a ficha técnica completa para tomar a melhor decisão de compra, para fazer treinamento da equipe de vendas, para treinar mecânico, para muita coisa. Mas antes de apresentar as matérias que estão nessa edição, gostaria de compartilhar algumas impressões que eu e o Roberto tivemos ao desenvolver todas essas matérias. E o que a gente percebeu é que o mundo do transporte está mudando. Antigamente, a gente via que era a indústria que apresentava as soluções. Ou seja, eu tenho esse produto, usa. É o que tem no mercado. Tá? Ou seja, você quer, é esse que tem, pronto, acabou. Foi passando o tempo, o comportamento do mercado mudou e os clientes começaram a participar desse desenvolvimento. Começaram a demandar soluções específicas para as suas aplicações. A indústria absorveu essa necessidade e começou a desenvolver uma série de produtos já em parceria com esses clientes. Algumas montadoras também oferecem adaptações de fábrica, personalizações de fábrica para aplicações específicas, isso para atender à demanda do mercado. E agora a gente vê mais um agente participando desse processo de desenvolvimento, desse processo de preparar novas tecnologias. Ou seja, a gente tem as montadoras, os sistemistas, enfim, a indústria em geral que participa, né, que produz os veículos, que apresenta as novas tecnologias. Temos os clientes que levam as demandas de suas necessidades para o desenvolvimento de novos produtos. E agora a gente tem um agente novo. Quem que é? É o público geral. Aí você pergunta, nossa, o público geral, o que esse cara tem a ver? O que ele entende tecnicamente de transporte, sobre tecnologias de veículos, de caminhão, de ônibus? Muitas vezes nada, mas mesmo assim ele está participando da tomada de decisão, do desenvolvimento do mercado. Como? A partir de uma necessidade ambiental. Muito se fala há muitos anos sobre aquecimento global, sobre poluição nas cidades, não é verdade? Então a gente começa a ver projetos voltados para a mobilidade urbana, ou seja, quando se fala em cidades inteligentes, o que é isso? É melhorar a experiência das pessoas com as cidades. E isso passa diretamente pela questão da mobilidade urbana, ou seja, melhorar a eficiência do transporte e a segurança dele. E também há uma cobrança latente por soluções sustentáveis de transporte, ou seja, o que não polui, o que são os combustíveis alternativos. A gente já viu soluções a gás, caminhão a etanol, né? Tem diversas soluções que estão surgindo e principalmente agora é uma tendência mundial os veículos elétricos. Muitas cidades já trabalham com data limite para a circulação de veículos a combustão nas cidades, ou seja, cada vez mais haverá uma presença de veículos elétricos, ou seja, automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões também.
Ou seja, dentro das cidades, toda a distribuição urbana, todo o transporte de pessoas será feita por veículos elétricos, ou então por outras soluções. Estão sendo estudadas soluções de transporte, de mobilidade, de compartilhamento de veículos, inclusive no transporte de cargas, e essa é uma tendência irreversível. Ela veio para ficar. Os veículos vão mudar. E essa é uma tendência irreversível, veio para ficar. Os veículos elétricos já começam a ser uma realidade cada vez mais presente no mundo, tá? E o desenvolvimento dessas tecnologias, que aliás é uma coisa que vocês vão ver ao longo da edição, não vai ser uma tecnologia exclusiva, tá? Vão ser vários tipos de tecnologias de bateria. E uma coisa a gente já pode adiantar e que já é uma certeza entre a indústria, tá? É que não vai ter só uma tecnologia de motorização elétrica, serão várias, inclusive, tá? Várias misturas químicas da bateria, vão ter formatos diferentes de carregamento rápido, ou seja, a gente vai ver carregamento desde plugar na tomada de casa, você pode abastecer um veículo, sei lá, em 8 horas, às vezes menos, porque a tecnologia pode melhorar ao longo do tempo, até supercapacitores, que são estruturas montadas ao longo de um trajeto e que o veículo ele tem uma autonomia pequena. Por exemplo, a cada 15 km ele para, desce o supercapacitor, né, a antena lá, e carrega a bateria do veículo. Ele continua andando mais 15 km, para de novo. Essa é uma solução que já existe para o transporte de passageiros, para ônibus em algumas cidades. E essa é uma solução que, inclusive, é uma das coisas que a Higer estuda para o Brasil. E todo esse desenvolvimento ele prevê a melhora da experiência das pessoas com transporte, com a mobilidade, seja urbana, seja rodoviária. O transporte ele tem que ser mais eficiente e essa é a tendência da indústria, desenvolver veículos e soluções de mobilidade que atendam a essa demanda, essa pressão social, inclusive, que não é só técnica, mas de melhorar a experiência das pessoas com as estradas, com as cidades. Isso passa, evidentemente, pela mobilidade. Aí você pode achar, nossa, mas isso será que é o fim da indústria de veículos a combustão? Não, não vai ser o fim. A tecnologia para veículos a combustão também está avançando muito, os níveis de emissões estão cada vez menores e daqui a pouco, na Europa a gente já tem a tecnologia Euro 6, tá certo? Daqui a pouco a van, eles dão o próximo passo para o Euro 7 e daqui a pouco os motores são praticamente purificadores de ar. Eles quase não poluem mais. Então não vai acabar o motor a combustão, mas sim a presença dos veículos elétricos, elas tendem a ser cada vez maiores no Brasil e em todo o mundo. A gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, o grande desenvolvimento da Tesla e da Nikola, que são empresas que nasceram juntas e se tornaram concorrentes. A Tesla é uma montadora de veículos elétricos do empresário sul-africano Elon Musk, aquele mesmo das corridas espaciais que você sempre vê no noticiário. Tesla quanto a Nikola, elas iniciaram suas atividades apresentando soluções específicas para o mercado norte-americano ou até da Oceania, que tem as mesmas características, de grandes cabines, aqueles bicos enormes, né, dos caminhões para grandes composições. Mas a Nikola já deu um passo adiante e pensando no mercado europeu, que é exatamente como funciona no Brasil de cabine avançada, ou seja, aquela cara chata, eles já apresentaram um veículo para esse mercado, que é o TRE, que deve chegar no mercado europeu em cerca de 3 anos, mais ou menos. Mas nada impede de que no futuro chegue ao Brasil também, porque é um veículo que atende às mesmas necessidades. Mas a gente não vai precisar esperar chegar uma Nikola, uma Tesla para ver veículos elétricos aqui no Brasil. Aqui já tem algumas coisas. A BYD chinesa já tem caminhão rodando no Brasil, já tem ônibus, tá? A MAN Latinoamérica já tem um delivery, uma versão elétrica. As outras montadoras também trabalham com desenvolvimento de soluções elétricas. E a BYD, ela inclusive já tem fábrica no Brasil instalada ali em Campinas para montagem de ônibus elétricos e também de painéis solares. Suas baterias possuem uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela própria empresa de fosfato de ferro, que garante uma autonomia muito grande, normalmente muito maior do que a dos concorrentes, e ela tem uma vida útil de cerca de 6.000 ciclos, ou seja, que pode durar de 15 a 20 anos. Mas, se você usar uma margem de 20 a 80% da capacidade dela, manter sempre dentro desse padrão, você pode até dobrar
essa capacidade, essa vida útil da bateria. E após, né, esse uso dela como na aplicação de veículos comerciais, ela ainda pode ser usada para iluminação de praça. E como ainda não existe uma rede de abastecimento, ou seja, você não sai na rua, você não vê um posto de combustível oferecendo, né, tomada para você carregar um veículo elétrico. Ou seja, são poucos pontos que tem, às vezes tem até dentro de shopping, ou seja, não é nem para veículo comercial. Normalmente, os veículos que estão em operação hoje, eles abastecem dentro das próprias garagens. Recentemente, a cervejaria Ambev e a Volkswagen Caminhões e Ônibus concluíram o piloto de teste com um e-delivery elétrico, ou seja, um caminhão trucado de 13 toneladas usado para distribuição urbana de das bebidas da Ambev. Ambev que tem um plano de eletrificação dos seus veículos. E vale lembrar que esse é um veículo diferente do que a própria Volkswagen apresentou na Fenatran e no IAA, que nessa ocasião era um veículo de 11 toneladas, a Ambev está usando um de 13. E em seu projeto de ter uma frota mais ambientalmente amigável, a Ambev já anunciou que até 2023 pretende ter mais um terço da frota, ou seja, 1.617 veículos, 1.617 caminhões elétricos, e vão ser todos da Volkswagen. O Roberto conversou também com a Ieda Oliveira, da Eletra, fabricante brasileira de propulsores elétricos. Eles têm ônibus já circulando ali na região do ABC, tá? E eles são os novos parceiros para o desenvolvimento de veículos elétricos da MAN Latinoamérica. Ou seja, o desenvolvimento de caminhões e ônibus elétricos da Volkswagen tem essa parceria direta com a Eletra aqui no Brasil, que daí deve surgir até soluções para o exterior. Mas, por exemplo, essa pauta da Ambev, em que eles devem comprar mais de 1.600 caminhões elétricos da Volkswagen até 2023, eles já podem vir eventualmente com a tecnologia da Eletra. E passando mais rapidamente outras matérias da revista, a gente vai ver que o grupo Daimler tem veículos elétricos no mundo inteiro. Por exemplo, no Japão, a marca Fuso tem os leves e Canter. Nos Estados Unidos, a marca Freightliner vem com e-Cascade, uma linha mais pesada, e a Europa pode ter soluções entre os pequenos e os grandes, já sob a marca Mercedes-Benz. Aqui no Brasil ainda não tem nada, mas em breve a gente pode ver algumas coisas. Eu fui até a Camis, fabricante independente de motores, para saber o que eles estão desenvolvendo para o futuro da mobilidade elétrica. Eu tive uma surpresa bastante interessante. Eles não acreditam no desenvolvimento de uma única tecnologia de baterias, por exemplo. Então, por isso, eles não estão tão preocupados no desenvolvimento da mistura química que vai dentro da bateria, se é íon de lítio, se é fosfato de ferro, o que vai dentro dessa bateria, mas eles estão desenvolvendo os packs, ou seja, a carcaça dessa bateria, que vai permitir uma solução mais específica para cada tipo de aplicação. Você tem um caminhão, um ônibus, que seja, né? Qual ele vai operar em que circunstâncias, né? Qual o perfil desse veículo? E para cada necessidade vai ter uma tecnologia, um pack específico para essas baterias. Falamos também com a Volvo, que nesse ano vai iniciar a comercialização de caminhões elétricos na Europa, mas ainda não tem planos para o Brasil. E chegou a hora de falar da exclusiva que eu consegui com Marcelo Barella, diretor da Higer Bus, empresa chinesa que quer entrar no Brasil com ônibus elétricos, mas no conceito de monobloco. Diferente, né? Monobloco é um conceito que já existiu no Brasil há muito tempo, tem na Europa, tem na Ásia, que é o chassi integrado com a carroceria. Aqui no Brasil, você tem as montadoras que fornecem o chassi e você tem as empresas de carroceria, como a Marco Polo, como a K-Induscar, como a Irisa, né, como a Mascarello, Volare e tantas outras. Na China, a Higer contém 3 fábricas de ônibus, uma delas uma joint venture com a Scania, o que respalda a marca na sua incursão internacional para mercados da Europa, da África e da América Latina, inclusive o Brasil. E a empresa conta com uma linha de vans e de ônibus, tanto no mercado da China como nos mercados internacionais. Entretanto, aqui para o Brasil, eles vêm com a proposta de veículos elétricos, exclusivamente ônibus elétricos para o segmento urbano. E para ingressar no mercado brasileiro, a Higer está procurando parceiros, ou seja, grupos de empresários dispostos a investir
na marca, ou seja, na importação de ônibus da China para aplicação no mercado nacional, ou seja, serão grupos regionais que podem estar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, na Bahia, Pernambuco, em qualquer lugar do Brasil. E a partir daí serão oferecidos soluções de transporte urbano específicos para cada região ou para cada aplicação. Tá? Podem ser transportes dentro de aeroporto, pode ser soluções para BRT, soluções, enfim, variadas para o transporte urbano, mas sempre como veículos elétricos. E se você quiser saber mais, muito mais sobre essa matéria exclusiva com Marcelo Barella da Higer, acesse o nosso site www.mted.com.br, que lá você vai ver o conteúdo da revista e tem um temperinho a mais. E para finalizar, eu gostaria de desejar um grande ano de 2019 para você, com muito amor, muita paz, muita harmonia e bons negócios também, tá bom? Obrigado. E olha, não se esqueça, gostou do vídeo? Dá um like pra gente, comenta, se inscreve no nosso canal, marca o sininho para receber as nossas atualizações, recomenda para os seus amigos. Valeu? Um abraço, até a próxima semana.